Olá, chegou mais um podcast aqui da Brasil Mentoria e hoje nós vamos desmistificar liderança. É isso mesmo, então você não pode sair daí, você tem que nos acompanhar até o final deste podcast. Sou Edmilson Cândido, professor e mentor aqui da Brasil Mentoria e hoje eu estou com uma convidada especial. Olá, eu sou Camila Buzarello, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. E hoje, Camila, nós vamos falar sobre liderança, desmistificar isso, né? No dia a dia, nós como profissionais nessa área, desenvolvendo liderança, como a gente vê as dúvidas das pessoas, né? Mas antes eu queria saber um pouco da Camila. Quem é a Camila? Vamos lá, eu trabalho desde 2008 com pessoas com desenvolvimento humano, né, e organizacional. Comecei a minha carreira trabalhando com consultoria, trabalhei 2 anos e meio e depois eu fui coordenar a parte de RH, segurança e qualidade de uma grande empresa aqui da nossa região e depois voltei aí, montei a minha empresa. Hoje nós temos 5 pessoas que trabalhamos na parte de consultoria para gestão de pessoas. Então, a tua relação e hoje a tua empresa está focada nessa parte de desenvolvimento de pessoas dentro do mundo empresarial? Exatamente, também atendo individual também, quem gostaria de um desenvolvimento de carreira, também nós atendemos individual no nosso consultório. Olha aí, pessoal, olha a dica aí, ó. Quem está querendo desenvolver carreira, transição de carreira, segundo momento da vida, né, nova carreira, é aqui com a Camila. Com certeza traz todo esse know-how aí. E falando de liderança, Camila, né, o que é liderança para ti hoje, né, resumindo dentro da tua experiência, inclusive, né, que os livros nos trazem isso. Mas tu tá no dia a dia, tu tá dentro das corporações, principalmente aqui da região de Criciúma, aqui de Santa Catarina, né? Tá com o pé no chão de fábrica que eu falo, né? Como eu venho da indústria, eu uso muito essa frase, né? O pé no chão de fábrica. Como é que é pra ti? O que é liderança? Vamos lá, eu também, né, há muito tempo atrás, aí eu lembro com uns 12, 13 anos, eu acompanhava meu avô na indústria também, bastante no chão de fábrica também, nas metalúrgicas, e eu vi que teve uma mudança aí, bem grande nos últimos 20, 30 anos em relação ao que é ser líder. Antes era o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu lembro das discussões entre os encarregados, liderança, quem falava mais alto tinha o poder aí, né? Barganhava e conseguia conquistar a equipe. Hoje foi mudando e principalmente com a pandemia. Não sei se também viesse percebendo com os seus clientes, né? A pandemia, ela deu uma virada de chave, principalmente no líder, né? Agora as pessoas precisam de alguém que entendam, que saiba desenvolver pessoas, que saiba fazer equipe também e principalmente entenda que a sua gestão é de ciclo. Nada mais é permanente. Eu vejo que cada vez mais vai ser mais difícil a gente encontrar líderes de 20, 30 anos. Né? A gente precisa ter essa mudança aí de liderança, vir novos líderes, desenvolver pessoas, sai o líder, ele vai para próximos desafios também para agregar na carreira dele também. E dentro desse contexto, qual é hoje, assim, que tu apontaria? Claro que as dificuldades são muitas, né, de um líder. Mas me diz aí, qual é hoje, assim, a maior dificuldade que eles têm hoje nesse contexto, inclusive nessa mudança de ciclo com pandemia, né, que tu acabou de comentar aí, que realmente foi, né, disruptivo naturalmente, né? Uhum. Qual é a maior dificuldade que tu vê hoje? Eu vejo que é entender de pessoas, né? Camila, o que eu faço com tanto perfis diferentes? Por onde que a gente começa? Qual o meu comportamento de líder também? Tá, ok, a gente precisa de meta, de resultado, mas e aí? O que a empresa também precisa de mim? O que espera de mim também? Como que eu me comporto em relação à minha equipe também? É interessante que o Henry Ford dizia isso, né? Ele disse, tirem tudo de mim. Tirem meu dinheiro, tirem meu patrimônio, né? Mas não tirem as pessoas e eu construo tudo novamente. Tudo de novo. E o próprio Falcone, né, no livro, o que importa é resultado, 70% do negócio são pessoas. É elas que fazem acontecer. E dentro dessa dificuldade, o que as pessoas têm buscado, né? Os líderes têm buscado para complementar ou realmente agregar essa competência né, de fazer a gestão das pessoas, fazer a gestão dos resultados em cima de uma equipe engajada, né? Que é algo também que se fala muito hoje, o engajamento. O que eles estão buscando hoje? Buscando bastante curso, desenvolvimento, a parte de mentoria também fundamental, né? Para eles se entenderem também, entender qual é o perfil deles, para depois eu conhecer o perfil da minha equipe também.
Mas eles estão entendendo que sozinhos eles já não conseguem levar um time. Então eles desenvolvem, sai de cena, depois volta, né? Dão mais autonomia também para a equipe. Então, aprendendo também, eu vejo aí que muitos dos clientes estão vindo agora querendo buscar uma nova proposta que é de equipe autogerenciável. O que é isso? Eu desenvolvo o meu líder para ele desenvolver a equipe indo se tocar sozinha. Ele não precisa estar ali o tempo todo para a equipe estar funcionando. Poxa, a equipe autogerenciável, né? Então, quando fala isso, seria o quê? O líder cruza os braços e só fica assistindo? Me conta aí como é que é essa história. Ele vai lá para a estratégia, né, do negócio, ele não fica mais no operacional, porque a gente vê muitos líderes, né, Edmilson, que estão ali no operacional. Camila, se eu saio aqui dessa empresa, nada funciona. Sou eu que fiz, sou eu. Muita questão do ego, né? E já não cabe mais hoje. Quem é que fica com um líder assim? Já não dá mais, né? Então, para ele começar a desenvolver uma equipe autogerenciável, ele entende que o foco dele é processo, pessoas, resultados e qualidade, e focado no negócio da empresa. Ok, vamos crescer 20%, 30% em 2023, um exemplo. Ele vai trabalhar nesse resultado aí e vai deixar, as ferramentas são essas, a entrega tem que ser essa, se precisar, estou aqui à disposição. Funciona mais como um mentor, né, do que tá ali toda hora, o tempo todo aí, sufocando às vezes a equipe. Vamos lá, tô aqui, né, contextualizando para a gente construir aqui o nosso conteúdo. Vamos dizer, pegou lá um engenheiro, né? O nome do engenheiro lá, o Israel. Daí traz o Israel. Conhece o Israel, né? Aí traz ele, era o melhor engenheiro que tinha, tocava, gerenciava lá a obra, a execução da obra, certo? Lidava com o pessoal dele. Aí de repente, não, mas o cara é muito bom. Eu vou trazer ele para ser agora o nosso diretor-geral de operação, né? Vamos falar que seja uma construtora. Aí, com o objetivo de criar essa equipe autogerenciável. Aí, como é que acontece isso? Vamos lá, me ajuda aí. Tô colocando o problema aqui para achar a solução juntos. Para a gente discutir juntos, né? Vamos lá, se ele tem um perfil extremamente técnico, talvez ele vai ter um pouco de dificuldade aí de enxergar as pessoas, entender que, a partir do momento que ele assumiu a parte de gerência, de gestão, a parte técnica já não é mais com ele 100% como era antes. E é essa a grande dificuldade. Às vezes eu tiro um excelente técnico, excelente especialista e na hora de gestão não consegue fazer. A equipe fica confusa, não tem feedback, não tem retorno, acaba saindo também. Né? Então, o que ele pode fazer para desenvolver uma equipe autogerenciável? Entender de pessoas, como a gente já falou no início também, mapear quem são as pessoas chaves aí para ele, que vai ser essas pessoas aí de 20, ele vai ter que ter umas 4, mais ou menos, que vão ser pessoas aí que ele vai confiar 100%. E essas 4 vão multiplicar aí o que ele já foi desenvolvendo com eles. Ele vai ter uma tendência de escolher esses 4 como critério número 1, que técnica. Exatamente. Certo. Mas ele precisa dos 4 para influenciar, né? Que a arte de influenciar é a arte da comunicação. Influenciar uma equipe de mais de 20 pessoas. Como é que fica essa dominância dele, né? Essa preferência dele de selecionar pessoas iguais a ele em termos de competência? Não vai ficar falhando, não vai ficar faltando aquela questão novamente da gestão com pessoas? Como é que vai ser isso? Como é que tu tem visto isso? Exatamente, né? É aquela pergunta, é melhor ter uma equipe homogênea ou heterogênea, né? Eu preciso de perfis diferentes, né? Ele vai ter que entender que não vai ser todas as pessoas do mesmo perfil dele que ele vai conseguir ter um resultado ali para uma equipe autogerenciável de 20 pessoas, 4 exatamente igual com o mesmo perfil dele. A gente vai ficar andando em ciclos aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, quer dizer, vai ter que aprender a lidar com a diversidade. Exatamente. Todos os dias, né? Hoje é quem aprende mais rápido e tá mudando sempre. Então, se ele de 20, ele precisa de 4 pessoas, seriam 4 pessoas totalmente diferentes do que o Israel antes, né, lidava com o pessoal de obra, pessoal que né, tem as técnicas de Lean Construction, que fazem todos os processos, sabe? Dominava o dia a dia dele, sabia como começava e como terminava. Aí, de repente, conseguia quantificar, né, o dia dele. E a liderança, ela não é dessa forma, né? Tá lidando com pessoas e um dia o cara faltou porque
a mãe faleceu, mas só que ele era uma peça importante. Como é que ele lida com isso, faltando uma pessoa dentro do processo? As pessoas no seu dia a dia, né, a energia é diferente. Ufa, tô com dó do Israel numa dessa, né? Gerações diferentes. Gerações diferentes, né? E a velocidade, né, dessas transformações. Como é que um líder lá, vamos lá falar do Edmilson, 55, agora pegou uma liderança e vai pegar uma equipe jovem. É um desafio muito grande, não? Com certeza. Primeiro passo, cuidar aí do seu ego, né? Eu falo às vezes assim, Camila, mas só eu que faço, eu não ensino porque tá na correria, a gente é cobrado por prazo, para vocês é fácil estar falando. Será que não tem um pouquinho de arrogância aí, né? A questão que só eu faço, então eu não ensino e também não dou oportunidade para os outros aprenderem e se desenvolver também? Então, muito essa questão, assim, olha um pouquinho para o seu ego, um pouquinho de humildade, principalmente quando a gente vai trabalhar com uma equipe diversa, né? Essa questão que tu falou agora é algo que eu tenho visto muito, sabe, dentro do meu papel hoje aqui, empresariando né, sou da indústria e hoje empresariando na área de serviço com a mentoria e a humildade. Eu tive que respirar, né, e ao mesmo tempo ter paciência, porque às vezes eu vejo algumas coisas que eu sei que o caminho que está sendo seguido não vai dar um problema lá na frente, mas muitas vezes, dentro do que eu entendo, eu tenho que deixar viver aquela experiência, porque é ali que está o aprendizado. A jornada, segue a jornada. Eu tenho que medir o tamanho do problema, né? Se for grande demais em termos financeiro ou termos de imagem da empresa, daí é outra história. Mas eu vejo assim que o líder hoje, né, o líder Edmilson agora, né, tirando um pouco o Israel, que é bem mais jovem, mas colocando o Edmilson aí de 55 e com essa geração que tu trouxe aí, eu hoje estou vivendo isso muito forte. Eu tenho que ter muita humildade para entender que o jovem tem muito para me entregar. Que o que eles aprenderam, eu não aprendi nos 55, vamos dizer. E até assim, Edmilson, eles falam, né? Eles não têm nada a esconder. Não gostei que foi falado isso. Não, essa atividade eu não gosto de fazer. E às vezes um líder aí de 60 anos, não, Camila, como assim? Ele me falou que não gosta, tem que trabalhar e ponto final. Ok, mas escuta também, vamos ver o que a gente aprende aí com essa geração, e é uma troca. Começa a explicar também o que é postura no trabalho, que às vezes tem alguns que não conhecem, né, e acabam falando, mas o quanto é rico quando a gente está aberto para aprender com eles. Interessante, né? Quando tu traz isso, que vai me dando os insights aqui, eu vou viajando na tua fala aí. Nós fomos educados, a minha geração, 55, né, 40, nós não tínhamos possibilidades de dizer sim ou não, gosto ou não gosto. Não podia dizer não, né? Nós não tínhamos essa possibilidade, né? Porque nós tínhamos nós vivemos um Brasil de escassez, né? A gente tomava um refrigerante, era no domingo. Durante a semana era era uma limonada, porque tinha um pé de limão no fundo de casa, né? E quando eu trago a liderança, vem muito na minha mente também, né? O meu dia a dia como pai, né? Esposo, esses comportamentos que são muito comuns do líder. E eu já vi empresas que, né, vou trazer esse tema aqui porque o pessoal vai gostar. Empresas que têm um bom clima organizacional, ou seja, a grande família, todo mundo adora o líder se dá bem com todo mundo, mas chega final do mês a empresa não gera resultado positivo. Né? Que eu digo que é o líder que faz tudo pelas pessoas e esquece da empresa, ou ele se envolve tanto com as pessoas que ele não dá foco no processo para gerar o resultado. Como é que é isso? Tu já assistiu esse tipo de cena? Já assisti. Principalmente, às vezes, eles acabam tendo dificuldade também de ter um comportamento aí, ter que fazer um feedback, uma conversa mais corajosa, não consegue. E aí, final do mês, acaba vindo a conta, né? A conta não fecha também. Então, por isso, quando a gente fala do líder mentor, é sempre os 4 pilares. Não é só pessoas. Não é porque, a Camila é psicóloga, ela tá falando que é só pessoas. Não, ele tem que entender os 4 pilares. Se eu não tô olhando, não é para deixar final do mês lá que meus indicadores não fechou, que daí eu vou dizer que eu não... que então eu vou fazer alguma coisa. Durante o mês todo ele tem que estar olhando pessoas, processo, resultado e qualidade. Senão ele vai estar negligenciando algum desses pilares. Negligencia um deles, a conta não fecha. Não fecha, quebra o processo e quebra o resultado.
E quando a gente fala que o líder ele tem que estar olhando também para o negócio, ele tem que conversar com com os pares dele também, né? Com os outros líderes. Tá, o comercial, estamos vendendo? O industrial, como é que tá? Administrativo e financeiro, como é que estamos também? E o contrário acontece, empresas que geram muito resultado, mas depois vão juntar os cadáveres, né, que ficaram para trás, né, da equipe. Aí a conta não Burnout, fecha de não novo. fecha de novo. Atestado, burnout, Burnout, atestado, rotatividade, absenteísmo. toda essa situação. E dentro da tua fala, tu falou a questão da coragem. Para ser líder hoje, tem que ter coragem? Tem que ter coragem, com certeza, né? Até porque o desafio é grande também, né? Mas eu acho que antes de coragem tem que ser humilde. Mais que a coragem e gostar de pessoas. Vamos lá então, vamos fazer uma relação de 5 valores assim, que a Camila entende que o líder na tua experiência, no teu ponto de vista, para que ele consiga ter uma equipe autogerenciável. Certo. Né? O nosso podcast aqui, o objetivo é ensinar quem está escutando, né? O pessoal levar e a gente desmistificar a liderança. Então vamos lá, então nós temos humildade, como, né, e dentro de uma hierarquia, aqui, só para a gente fazer, como se estivesse fazendo um processo aqui de estratégico pessoal do líder. Então, a humildade é algo que é importante. E como é que tu traduziria essa humildade no dia a dia do líder? Como é que ele praticaria essa humildade no dia a dia? Saber ouvir, né? Muito mais do que a comunicação, entender também o que a equipe está falando, conhecer o perfil também, não ser o único dono da verdade. Ok, a palavra final pode ser dele, né? Em alguns momentos precisam que seja também. Alguém tem que ter pulso firme aí também, né? Mas que ele entenda também muito bem aí como é que está a sua equipe. Ter o feeling, né? Sim. Depois eu vou colocar aqui em segundo coragem. Vamos lá, segundo coragem. Coragem, né? Que olha, o cara pegar uma liderança e tem que ter, realmente entender que ele vai passar por um processo. É desafiador, o líder nunca está pronto, a equipe nunca está pronto. Às vezes, Camila, consegui minha equipe redonda 100%, o fulano lá teve uma promoção. Que bom, né? A equipe está em movimento sempre, né? Sim. E coragem, como é que seria o dia a dia dele? Onde é que ele imprime coragem? Na iniciativa dele, né? De fazer acontecer. E terceiro valor, qual que seria aqui? Podemos colocar conhecimento técnico também. Ele tem que saber o que ele está fazendo. E aonde... O ramo do negócio dele também. É interessante isso, né? Entender do produto, né? Conhecer o produto que ele está... E eu vejo isso, sabe? Líderes que assumem, no caso da parte executiva, né? Não os donos, os fundadores, mas líderes que, quando a gente vai fazer a mentoria, pede para falar um pouco do produto e ele não tem os conhecimentos técnicos do produto. Né? Qual é o diferencial do produto? Então... E às vezes eu pergunto para as equipes, às vezes uma reunião junto com o líder, tá, e quem são nossos principais clientes? Não sabe. Tá, qual é o diferencial aí do nosso trabalho? Não, a gente é uma marca sólida. Ok, mas qual é o nosso diferencial aí dos concorrentes? Vocês não sabem responder. Fica engasgado e não sai. Por que a gente existe, né? E isso tem que estar na ponta do cérebro, não é nem na ponta da língua, né? Tem que estar na ponta do cérebro, tem que chegar assim, é isso, isso e isso. E é diferente, né? Quando tá falando com um líder que ele consegue imprimir esse valor, né? Para ele estar enraizado. Ele vive isso, né? Vive isso. A equipe acaba sendo um espelho. Quando ele tem isso, se tu falar da empresa, pode falar da mãe dele. Aí se falar do produto da empresa, comprou uma briga. É desse jeito, né? Então é um líder que realmente arrasta, né? Arrasta, e tu vê quando fala pra nós, né? O olho brilha, já começa, nossa, já vai ver que a equipe é todo um reflexo também. Até convence a gente também a adquirir os produtos, a entender a importância. Exatamente. E é interessante isso, né? Quando fala da venda, né? Ou seja, não é a venda do produto. Inclusive, eu tenho um curso de venda que desmistifica um pouco, né? Eu saio um pouco desse vendedor de balcão e as pessoas entenderem que ela está vendendo a todo momento, né? Vendendo uma ideia, vendendo uma imagem, a autoimagem. Camila, eu coloquei um aqui. Comunicação como valor, né? O quarto valor aqui que eu não sei se
tu concorda ou não, mas eu acredito que ele teria que estar aqui dentro desse processo aqui, né, de valores, ou seja, humildade, né, os valores, a coragem, né, humildade em saber ouvir e ao mesmo tempo ter austeridade, ter um posicionamento, a coragem a coragem de ter iniciativa, né, de inovar, né, eu acho que pelo que tu falou, o conhecimento, ou seja, saber fazer. Saber fazer, fundamental. E comunicação, como é que tu traduz comunicação, né, para um líder dentro dessa nossa aula aqui, né, de hierarquia de valores aqui? Como a gente colocou a humildade ao saber ouvir, tal, e a comunicação também, às vezes eu costumo dizer, né, antes mais do que falar, tem que saber ouvir. A comunicação ali seria mais no sentido de ser o vendedor, né? Ele engaja a equipe com a fala dele, ele vivencia aquilo que ele comunica. Vendedor que e nós temos uma quinta aqui para nós elegermos aqui. O que tu elegeria Mas tá aqui? ficando boa a nossa lista. Então já ficou humildade, coragem, conhecimento e comunicação. O quinto, aí para o líder, vamos pensar aí. Então, se ele vende muito bem, ele engaja a equipe, né? Ou ter clareza, eu colocaria. Opa! Que ele comunica, ele vende muito bem, mas ele tem clareza, tá muito claro as metas, resultados, para quem somos, para onde vamos, para quem que a gente desempenha valor. Seria clareza estratégica? Clareza estratégica, objetivo, né? Olha só, vamos contratar esse cara aqui, viu? Vamos. Olha lá, vamos falar um pouquinho dessa clareza. É interessante que tu trouxe aqui, foi muito pontual, que é algo também que eu observo muito nos trabalhos, essa falta de clareza estratégica, né? E quando eu faço esse planejamento estratégico pessoal, principalmente com os líderes e depois o da empresa, como que as pessoas entendem que missão, visão é algo que tem que ficar bonitinho num quadro na parede e não entendem, né, a complexidade daquilo ali. E não vivenciam, às vezes, né? O que tá ali, só deixamos o quadro para bonito. E interessante, eu fiz a minha primeira missão em 98, na Madedino, que é a nossa empresa, temos até hoje lá em Rondônia, né? E a gente fez com um grande grupo, né? Os funcionários, estou falando aí de mais de 50 pessoas, daí foi construída. E aquilo nunca pegou. Eu disse, caramba, por que isso não pega? Daí é onde vem a nossa experiência, né, Camila? Que a empresa ela não consegue ver isso sozinha, se ela não tiver, né, uma Camila lá dentro, desenvolvendo, provocando, né? Provocando principalmente o pensamento, né? Sim. Estratégico. Aí eu entendi que poxa, aqueles caras estão ali, estão contribuindo na boa intenção, mas no interesse deles e na experiência de vida deles. Mas quem está botando a vida, o dinheiro e uma carreira empresarial dentro do negócio sou eu, meu pai e minha irmã, somos sócios até hoje. Daí a gente fez novamente um programa de qualidade, contando um pouquinho dessa experiência da questão da estratégia, aonde nós fizemos a nossa missão. Daí nós levamos para o grupo para melhorar. Legal. Daí melhorou, o pessoal colocou vocabulário, algo que daí fez sentido pra gente. Pra vocês com a história. Olha só, né, que não são pessoas, não são máquinas, pessoas, né, que na época a gente estava muito voltado para tecnologia, estava ampliando, então nós estávamos muito voltados para as máquinas mesmo, literalmente. E um deles falou isso, que a missão era o desenvolvimento tecnológico e humano. Olha só. Pô, mudou totalmente. Então, ao invés de eu pegar e botar um orçamento só para máquina, eu tinha que botar um orçamento para treinamento. Como é que eu vou ter máquina se eu não treinei ninguém, né? Exatamente. Né? Então, olha só como essa questão estratégica e dessa clareza, e quando a gente entra na empresa, né, a gente pensa, qual é a missão da empresa? E as pessoas começam a gaguejar, tu vê que não tem a cultura. Não tem cultura. Aí cria programa aleatório, aí cria um benefício que não tem nada a ver com missão, visão. Aí não tá claro, né, pra ninguém. Daí nós chegamos numa palavra que eu acabei de falando aqui, né, cultura. A cultura influencia na decisão do líder? Esse assunto é polêmico. Muitas pessoas às vezes não vão atrás aí do que é a cultura organizacional. Camila, quero implantar uma cultura organizacional.
Aí, Edmilson, eu vou te fazer uma pergunta. A gente consegue implantar uma cultura organizacional em um programa de tantas horas? Só se for no chicote, sim, né? Então obedeça quem tem juízo. Aham. Não tem jeito, não. Não tem jeito, né? E às vezes a gente vai nas nossas cidades vizinhas daqui que Criciúma nós temos, né? Uruçanga, Forquilinha, Nova Veneza, aqui tu entra lá, já sabe, né? Nova Veneza, qual é a cultura de Nova Veneza? Italiana. Vai em Forquilinha, qual é a cultura de Forquilinha? Alemã, por quê? Já tem elementos, né? Já me sinaliza onde que eu tô. Ah, então a cultura desse município é assim. E nas empresas também, né? Já tem elementos que já começam a comunicar a cultura. E às vezes o líder, o gestor, ele quer implantar uma cultura que não existe, que não está claro, que não tem a ver com missão e propósito, que não tem a ver com a história da empresa também. E tu falou agora essa questão principalmente do regionalismo, né? E aqui é muito forte isso, né? Principalmente italiano e Nossa alemão, colonização, né? como são diferentes, né? Uhum. E, e quando a gente fala que a empresa é a cara do dono, nós estamos falando de cultura, né? É. E muitas vezes isso que tu falou já aconteceu comigo. Se eu quero implementar uma cultura. Ah, mas qual é a cultura? Não, nós não temos cultura. Cara, não existe isso. Porque a cultura é uma herança, né? Hereditária, inclusive, uma coisa Que já vem. que vem, né? Quando Passa de geração para geração. E quando fala, né, da questão do alemão e do italiano e do português, tu vê, inclusive na parte urbana ali, tu vê Sim. comportamentos totalmente diferentes. A arquitetura é totalmente diferente. Arquitetura, então isso é uma cultura que veio. Aí, por exemplo, um exemplo assim bem empresarial, quando tu chega assim, aí a empresa tem uma cultura de manter as coisas bonitas, uma grama bem aparada, bem recortada, tem um jardineiro contratado dentro da empresa, né, empresas maiores, a pintura está em dia, ou seja, tem uma cultura. E tu vai se adaptar, né? Opa, tá organizado, é assim que eu começo a me comportar, né? Mas qual é a cultura que os líderes mais se preocupam em querer instalar? Tem alguma coisa assim mais específica, Camila? Eu vejo que eles buscam, queremos pessoas mais proativas, só que às vezes ele também está centralizando tudo, ele não está olhando para a equipe dele também, né? Outro dia até lembrando essa questão de implantar a cultura, nós estávamos, era tema de uma reunião e esse líder falou aqui as pessoas não seguem horário, Camila, é tudo tão desorganizado, é essa geração nova e tal, e a gente começou a conversar. Pois é, né? Elas não seguem o horário, e como é que são? Ele foi conversando. Ele nunca conseguia chegar ao horário. Nossa reunião era às 9h, começou 9h30. Um dos valores ali que estava no quadro, bem bonito, na entrada da empresa, respeito às pessoas. Então, começando com respeito, pontualidade, né? Já ter o que o respeito às pessoas são, né? Então, ele já nem estava multiplicando isso para a equipe, quem dera a equipe fazer também, né? Agora, tu falou essa questão da responsabilidade do líder, né? De imprimir aquilo que ele colocou na parede. A clareza, né? Que onde foi. E eu vejo, principalmente quando eu faço alguns trabalhos mais de consultoria, principalmente a parte de OSM, né? E qual é a maior dificuldade? É porque quando tu coloca uma regra e escreve ela, tu como líder tem que abrir mão de coisas. Sim. Mas eu sou o dono. Mas não existe mais isso, porque se tu colocou a regra ali, tu vai ter que dar exemplo. Exatamente. E o exemplo arrasta. Exatamente. Então, quer dizer, vou botar a regra para os outros, aí fica fácil, né? Então, Façam. Leia na parede e faça. inclusive, né, a minha vida como gestor, eu sempre tive menos privilégio do que, por exemplo, meus sócios. E algumas pessoas da família. Sim. Porque a partir do momento que eu abri esse privilégio, para mim eu tinha que quebrar uma regra. Olha lá, mas se eu fizesse uma retirada fora do período de um dinheiro substancial. Sim. Então, quer dizer, às vezes eu tinha que abrir mão desse privilégio para que ninguém mexesse no caixa da empresa. Né? Não, vou comprar um carro novo ou coisas desse tipo. Não, se eu comprar um carro melhor, os outros sócios vão ter que querer comprar também. Daí vai mexer no caixa da empresa. Aí tu fica sempre, né, nessa questão da liderança e entender que vai pagar esse preço também. Exatamente.
Exatamente. Qual é o preço que tu acha que, além desse, que o líder paga para ele estar assumindo, tendo a coragem, né, que é um dos valores aqui, de assumir a liderança? O preço de assumir a liderança, ele está impactando aí na vida de tantas pessoas com quem ele passa, né? Imagina ali ao longo da carreira dele de 30, 40 anos, quantas pessoas que ele já desenvolveu, quanta diferença que ele fez na vida dessas pessoas. Camila, nós já deu aí nossos quase 40 minutos aqui, né, na nossa proposta de 30 minutos. Aham. E eu queria, né, já encaminhando aí para o final do nosso podcast, Camila, qual é o desejo da Camila, né, em termos assim, de usar seus talentos, Camila, né, que são tão nobres, né, a tua paixão pelo que tu faz, entrar nas empresas, transformar. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a Camila e as suas paixões e como que ela gostaria de ver essas empresas, ver o mundo. Uhum. Gostaríamos de treinar cada vez mais essas pessoas aí, esses líderes, nossa equipe está à disposição para isso. Nossa equipe é competente também para isso, para a gente estar treinando cada vez mais essas pessoas. Mais ainda essas lideranças, liderança não é um fardo, não preciso mais ter que abrir mão de tanta coisa, eu posso começar a entender um pouquinho melhor aí, usar técnicas e ferramentas aí para liderar, ser mais fácil, ser mais leve para você, para sua equipe e para toda a empresa também. Ô Camila, para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, como é que é? O nosso site ele está em construção, eu vou passar o meu Instagram, que é @CamilaSBusarello, Busarello. Bom, nós vamos ficar por aqui. Para mim foi uma satisfação muito grande receber aqui no podcast da Brasil Mentoria. Eu tenho acompanhado o teu trabalho um pouco à distância aí nas redes sociais, né? E já há um bom tempo, eu acho que foi novembro que a gente se viu, outubro, novembro, né? Te convidei para estar aqui. E agora a gente conseguiu realizar esse podcast. Para mim foi uma satisfação muito grande. Construímos aqui uma hierarquia de valores, né? Então os líderes que estão aqui, e hoje a gente queria desmistificar isso. Então não tem nenhum segredo, é ter humildade, coragem, conhecimento, uma comunicação, clareza, né, estratégica, voltados para uma cultura empresarial. E é claro, né, a gente está aqui à disposição para isso aqui na Brasil Mentoria, tanto a Camila também, dentro do trabalho que ela faz dentro da empresa, para que a gente possa realmente transformar os líderes e, consequentemente, transformar o mundo, né, numa coisa muito mais leve. É verdade. Muito obrigada, Edmilson. Foi uma honra estar aqui, né? Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Gratidão. É isso aí, pessoal. Mais um podcast aqui da Brasil Mentoria. Hoje aqui com a Camila, desmistificando o que é liderança. E não perca aí os nossos próximos podcasts, seguindo os canais aqui da Brasil Mentoria, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Nós estamos sempre aí com vocês, Facebook, sempre entregando para vocês conteúdos incríveis como foi o de hoje. Um grande abraço, até a próxima!